Oiê, vamos falar do Enem 2024? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e hoje a mais uma sugestão de roteiro de estudos para você estudar para o Enem de 2024. Eu vou falar aqui sobre um roteiro que eu montei pensando que a gente vai fazer mais ou menos os estudos de inglês para o Enem de 2024, o que você precisa estudar e como que você pode olhar para essa tabela. Aqui vale lembrar que de nenhuma forma eu estou falando que você precisa seguir a regra tudo que eu estou falando aqui. Aqui eu estou falando de uma forma de sugestão, então inclusive pensando que você vai estudar mais ou menos esse fim de mês de março até mais ou menos o começo de novembro, porque a gente tem que mais ou menos o Enem cair no começo de novembro, então dá para poder dar uma variada do que você vai estudar. Então aqui eu estou dando mais uma sugestão do que você precisa ver, porque pode ser que tenha algumas coisas que você tenha facilidade, outras que tenha dificuldade. Ainda assim, mesmo que tenham apenas 5 perguntas de inglês dentro do Enem, é muito importante que você acerte essas perguntas, para que você possa garantir já 5 pontos de graça para você. E também vale lembrar que não só no ano passado eu fiz também esse vídeo, que tem algumas coisas que são muito parecidas, mas eu fiz uma alteração para esse para poder dar uma incrementada. Então você pode ver tanto esse roteiro de estudo desse ano de 2024 aqui no link aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR para dar uma olhada também. Então no mês de março você vai estudar sobre os pronomes, os artigos, adjetivos e a forma de comparativo e superlativo com adjetivos para o mês de março, inclusive dando uma olhada de como que você consegue interpretar canções e letras de inglês. Não é uma coisa que cai com muita frequência, mas eu sempre tenho um péssimo costume de falar que alguma coisa não cai com frequência e não estudar, e aí acaba caindo no Enem. Então eu acho importante você dar uma olhadinha para esse uso de adjetivo, esse uso de pronomes, que pode te ajudar muito bem a você, inclusive, não só interpretar bem as questões de inglês, mas outras questões também que vão aparecer ao longo do seu caderno. No mês de abril você vai estudar os verbos no presente, então você vai dar uma olhadinha também no que acontece com o plural, o advérbio, preposições e como interpretar notícias. Então você vai ver que a pouco você está estudando essa parte gramatical, mas isso não vai te impedir de nenhuma forma de que você também consiga ler um texto de forma geral, até porque você não precisa saber traduzir literalmente o texto para você poder entender uma questão de inglês. Então, fique muito tranquilo com isso de você tá vendo tópicos gramaticais e aplicando depois com uma interpretação de texto. No mês de maio, você vai ver ter uns verbos no simple. Isso significa que você vai ver o simple present, o simple past e o simple future. E dessa forma também você vai ver e como interpretar textos informativos, que é o que mais vai cair dentro do Enem, que é você conseguir achar informações nesses tipos de textos que não trazem nenhum tipo de opinião ou alguma coisa que está tendendo para um lado, mas apenas expor um tipo de informação. O mês de julho seria um mês de férias, então aqui você pode inclusive colocar esse mês para poder analisar de novo o que você não está entendendo muito bem de inglês, ou até mesmo analisar o que você pode estudar para outras matérias, como por exemplo, eu quero que você tenha noção que não só cai em inglês, mas cai redação, cai literatura, cai também espanhol, então você não precisa ficar focando apenas em inglês, porque pode ter outras coisas que podem te ajudar, como por exemplo gramática, mas que você também pode perceber que se você não tirar esse mês de julho, você pode fazer com que cada um dos meses você tire pelo menos uma semana de folga desse estudo dessa matéria. Então, é uma forma de você poder ir avaliando como que você estuda para o vestibular. No mês de agosto, você vai estudar os verbos no perfect. Então, mais uma vez, no present perfect, no past perfect e no future perfect. Dessa forma, você vai também ver as palavras que são chamadas de indefinites, que são o some, any, no e o every, orações compostas. Então, quando você tem mais de um verbo colocado na mesma frase. E, por fim, como interpretar resumos. Pode ser que o resumo pareça também como uma sinopse, ou também até mesmo uma análise de alguma coisa. É uma boa para você poder também estudar. Em mês de setembro, você vai estudar então os linking words, o uso de one, palavras polissêmicas, o uso de sufixo e prefixo e falsos cognatos. Então, é mais para poder dar uma olhadinha em como você tem essa construção do inglês e, por fim, também como interpretar anúncios e cartazes, que é uma forma também do que a gente tem bem parecido com o que a gente tem de quadrinhos e resumos, mas é colocado de uma forma um pouco diferente. E por fim, no mês de outubro vai ficar reservado então para você poder resolver os últimos 5 edições do que a gente teve do Enem das questões específicas de inglês. Eu sugiro tanto o Enem PPL quanto o Enem oficial para você poder ter uma noção do que, de como que cai a pergunta, o que você precisa prestar atenção de tópicos de língua inglesa e inclusive para você poder ver, pô, eu tô entendendo bem as questões quando aparecem esse tipo de texto, mas quando aparece esse tipo de texto eu não tô entendendo muito bem. Para você poder inclusive até ter um momento para estudar outras matérias que não ficaram muito bem concretizadas com você e inclusive até mesmo tipos de texto para você poder ter uma nota melhor no Enem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui a minha sugestão de roteiro de estudos, lembrando mais uma vez que ela pode ser manipulada, inclusive ela pode ser modificada para você adicionar conteúdo, retirar conteúdo e inclusive que você também
vai ter um vídeo que eu vou explicar depois, lá para julho, quando a gente for falar quando estiver mais próximo do Enem, para poder ter um roteiro de estudos um pouquinho mais enxuto, para você poder também perceber que tem um pouquinho mais de tempo para poder estudar e também para você poder se reservar. Se tem alguma dúvida de roteiro de estudo ou alguma dúvida de inglês, escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar que também, caso você queira estudar comigo, para você poder ser fluente em língua inglesa, ou se não estudar o inglês para o Enem, tem o meu curso de língua inglesa no link aqui embaixo do vídeo, ou se não, escaneando esse código QR. Vale lembrar que se você for estudar para você poder passar para o Enem, você também vai ter esse curso de forma vitalícia. Então você vai usar tanto para poder ter uma boa nota no Enem, quanto também poder ser fluente nessa língua. E se você olhou para o curso e viu que daria exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso desse curso. E caso você já queira começar a estudar esses tópicos que eu estou falando para você de gramática, tem essa playlist com eu explicando desde o conteúdo do primeiro ano que vai depois passar para o segundo ano, para você poder ir acompanhando toda essa parte gramatical. Mas se a sua dúvida cai mais na parte do que a gente fala de como resolver questões do Enem e como que aparece, tem essa playlist que eu resolvo perguntas específicas do Enem, explicando o que você precisa prestar atenção e como olhar para o texto. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vejo no próximo vídeo. Até mais!